Mauro, falando em ironia, como você colocou na sua brilhante enquete, o Gabigol foi lá depois no jogo, ainda mandou um beijinho pro Dorival, que é um dos ingredientes de tudo que a gente está vendo do Flamengo, né? A enquete está no ar há 41 minutos, quase 4 mil votos, 56% a 44% aproximadamente, para o gravíssimo que fez o Gabriel em relação aos que votaram em nada demais. Eu acho que isso resume bem o que hoje é o Gabriel para a torcida do Flamengo. Né? Ele divide as opiniões. Uma parte que são torcedores, digamos assim, mais gratos pelos gols que ele fez e tudo mais, continua a protegê-lo até, né? A minimizar suas atitudes como essa de ontem, além das atuações, o que é mais importante, as atuações pífias, né? E uma outra parte da torcida do Flamengo está de saco cheio. Está de saco cheio. O Gabriel Barbosa quer ser Neymar no Flamengo, né? Ele quer ser Neymar. Ele é Neymar no Flamengo, ele faz o que ele quer. É o símbolo da zona, da bagunça, da falta de autoridade dos dirigentes, da falta de respeito com a torcida. Óbvio, ele gosta do Dorival. Era melhor ter ido antes do jogo começar, até o túnel do São Paulo, e dar um abraço no técnico adversário antes que a bola rolasse. Depois de uma derrota como essa, em que ele sai machucado ali com a mãozinha na coxa, vaiado por maior parte da torcida do Flamengo, o correto seria ele não aparecer lá. Ainda mais sabendo que a imprensa toda lá estava e que alguém faria o registro, né, do seu beijinho atirado para o técnico do São Paulo. E também outra coisa, né? Quarta-feira defendeu o Sampaoli. No domingo ele vai lá e manda beijo para o técnico que está no cargo, que estava no cargo que hoje é do técnico argentino. Ou seja, só alguém muito ingênuo para não perceber a tentativa de manipulação, né, de quem eventualmente se deixa manipular. Eu achei que o São Paulo fez um bom jogo, achei que foi excelente, especialmente pelo segundo tempo. No segundo tempo, o São Paulo chamou muito o Flamengo para o seu campo. O Flamengo continuava desorganizado, um jogo meramente intuitivo, um pouco mais perigoso, porque com o Everton Ribeiro o time conseguia articular algumas jogadas. O Vitor Hugo, gente, ele é um garoto, ele vai compor bem ali no meio-campo com 4, 5 jogadores, ele vai compor. Agora, o meio-campo vazio, com 3 homens, 3 jogadores de frente, o Bruno Henrique jogando num espaço muito pequeno, o Gabriel figura nula, o Pedro figura nula lá na frente, é evidente que a coisa não poderia funcionar tão bem. Agora, no primeiro tempo, o São Paulo custou fazer o gol, já merecia ter feito 1-0 antes, jogava melhor, o calor era muito forte, até o calor deveria ter pesado na decisão do técnico do Flamengo antes da partida. Com aquele calor, fazer uma pressão forte no adversário era praticamente impossível, muito calor. Mesmo depois do jogo, 1h30 depois do jogo, ainda estava quente pra caramba. Uma coisa assim, insuportável para uma época do ano, ainda em setembro. Parecia que estávamos em fevereiro do Rio de Janeiro. Muito quente. Temperatura insuportável. Então, ele deveria ter pensado melhor. Era um jogo mais para ter o meio campo mais ocupado, trabalhar mais a bola. O Dorival entendeu isso, já tinha essa ideia na cabeça e levou a campo. E o São Paulo errou, como tem errado com uma certa frequência. Faltou a ele, na minha opinião, coragem para deixar o Gabriel fora do time, depois de ter sido expulso contra o Atlético Paranaense e depois de não ter jogado contra o Botafogo, o que foi um, entre aspas, reforço para o Flamengo. O Flamengo fez um bom jogo e venceu o Botafogo, que estava invicto no seu estádio, jogando fora de casa, jogando como visitante. A grande questão agora que envolve o Flamengo é a pressão fortíssima que é feita não só por torcedores, mas por praticamente toda a diretoria do Flamengo, do presidente Rodolfo Landim, pela saída do Jorge Sampaoli. Mas as semelhanças entre Bandeira de Melo e Rodolfo Landim são realmente impressionantes. Se Bandeira de Melo se fechava nas decisões do futebol com Fred Luiz e Rodrigo Caetano e só saía bobagem, era uma péssima gestão do futebol, o mesmo acontece hoje com Landim tomando as decisões ao lado do Marcos Braz e do Bruno Spindler. E ele não quer abrir mão do técnico, mas está sendo pressionado, foi pressionado ontem à noite, na madrugada, e continua sendo. Tá? Pessoas da diretoria, várias pessoas continuam questionando a manutenção do Sampaoli, acreditam que a única maneira de ser competitivo domingo é abrir mão do técnico argentino, colocar alguém no seu lugar para ver se o time funciona, né? Para ver se os jogadores conseguem executar algo parecido com o jogo contra o Botafogo, contra o Fluminense, os 2 jogos contra o Grêmio, o segundo tempo contra o Palmeiras, partidas em que o time foi realmente competitivo contra adversários que não são fracos, né? E quando conseguiu boas exibições e vitórias até. Então, essa é a mentalidade geral, praticamente. Não tem ninguém defendendo o São Paulo, é dos seus 3. Até porque o São Paulo também comete muitos erros, e ontem teve um momento que acho que simboliza bem a situação, parada técnica para hidratação na metade do primeiro tempo.
o Dorival com um tablet lá dando orientações aos jogadores do São Paulo, e do outro lado, o auxiliar do São Paulo conversava com alguns jogadores, outros falavam entre si, outros bebiam água, a televisão mostrou, a transmissão mostrou, e o São Paulo andava para lá e para cá, sozinho. Ou seja, o que é aquilo? Pode dar certo? Não tem como dar certo. Evidente que não tem como dar certo. Muitos erros técnicos, a presença do Matheus Cunha no gol é responsabilidade dele. Eu já falo isso há um tempão, já fui quase cancelado por rubro-negros, porque eu comecei a falar sobre isso muito lá atrás, que esse rapaz não sabe jogar com os pés coisa nenhuma. Basicamente, ele não dá uma linha de passe, ele não troca um passe curto, ele só rifa a bola. De vez em quando, uma bola esticada encontra o destino, um companheiro que domina e dá sequência a uma jogada. Ontem isso não estava acontecendo, praticamente não aconteceu. Né? É um goleiro que tem dificuldade na saída do gol, tomou 3 gols de cabeça do Olímpia, falhando pelo menos em 2 deles, da eliminação da Libertadores. Não foi só culpa dele, claro, mas ele errou, né? Falhou contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, quando nem deveria ter jogado. O São Paulo ele age tão mal com o grupo que ele preparou o Rossi durante 10, 11 dias para jogar contra o Atlético. Como o Matheus Cunha voltou mais cedo do que o esperado da viagem ao Marrocos, por conta do terremoto naquele país, onde o Brasil pré-olímpico, né, jogaria mais uma partida, ele chegou e jogou. Ou seja, o outro treinou, comprou passagem, avisou o pessoal da Argentina, comprou passagem para a família, tudo para ver o jogo do Espírito Santo, o resultado não entrou em campo. Isso vai minando cada vez mais a relação dele com vários e vários jogadores. É realmente uma falta de habilidade assustadora. E o Matheus Cunha não se justifica, que é um goleiro jovem ainda, que pode vir a ser um grande goleiro, mas ele não é um Júlio César, que foi um fenômeno do Flamengo no começo do século. Quando ele entrou um dia no lugar do Klemer, ele nunca mais saiu. Mas o Júlio César, ele dava vitórias ao Flamengo, ele evitou o Flamengo ser rebaixado, ele salvava o Flamengo. O Matheus não enterrou, como o Ayrton Lucas foi patético ali, se esfarelando numa disputa, tentando cavar uma falta que não houve. Agora, se o goleiro fica debaixo da trave, o Calera recebeu um cruzamento que a bola veio morrendo, não foi aquela cabeçada fulminante, ele ia tentar colocar, ele cabecearia, o goleiro apenas faria a defesa. Não teria como o Calera cabecear com força. Ele só poderia colocar. Colocou por cima do goleiro, porque ele saiu e ficou no meio do caminho. Antigamente diziam que o goleiro saiu caçando a borboleta, né? Foi mais ou menos o que fez o Matheus Cunha, que não é goleiro para ser titular do Flamengo. Aí a diretoria, com todos os seus defeitos, contratou um goleiro do Boca Juniors que não joga. Está lá quase 80 dias e não joga. Então o São Paulo, realmente, ele não se ajuda. Mas a pressão continua em cima do presidente do clube para que ele saia, São Paulo, saia e alguém assuma. Alguém pode ser o Mário Jorge, técnico do Sub-20, pode ser um técnico interino, aí é um problema que eles teriam que resolver correndo. Tem jogo quarta-feira contra o Goiás em Goiânia, né, e o domingo o jogo contra o São Paulo. Se o Flamengo se organizar minimamente, se o Flamengo conseguir competir, o que ontem não aconteceu, é óbvio que o Flamengo tem chance no domingo. É uma vitória simples para levar para os pênaltis, uma vitória por 2 gols. É muito difícil. Agora, jogando, que jogou ontem, com essa situação, apesar de toda a mobilização feita pela torcida, aí não vai ter chance nenhuma. Eu acho que com o São Paulo a missão é praticamente impossível. Sem ele, o Flamengo passa a ter uma chance, não é muito grande, mas é razoável até. Flamengo tem 2 técnicos, Flamengo tem 2 treinadores dentro do time. Para não falar do Arrascaeta, que, ao que tudo indica, volta no domingo e é um reforço considerável. Mas o Flamengo tem o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro, que podem perfeitamente se prestar a fazer. O problema do Flamengo não é que os jogadores dominam tudo, mandam no clube e tal. Entregue para os jogadores a missão. E essa buzina é um São Paulino voltando do Rio? Ou só eu? Essa hora da manhã, o cara buzinando é demais, né? Não, no Rio se buzina mais que em São Paulo. Bem. Mais. Mas agora, tem tudo isso para o Flamengo. Mas eu estou de acordo, Arnaldo. Vai bater a ansiedade da contagem regressiva. Mas vamos estar de acordo em relação ao seguinte: o papel que a torcida do São Paulo tem desempenhado, e desempenhou mais uma vez na despedida lá do CT, tem sido o da confiança, não o da ansiedade. Uhum. Então, não acredito que o Flamengo vá se acoelhar no Morumbi por causa do estádio lotado e da festa que a torcida do São Paulo fará, porque esse time do Flamengo é um time experiente, é um time absolutamente casca-grossa em relação a isso, acostumado a decisões. Mas o combustível da torcida do São Paulo no time do São Paulo vai ser muito difícil controlar.
muito difícil controlar, porque, de fato, está uma coisa assim absolutamente elogiável o comportamento da torcida do São Paulo. O que não está elogiável, e acho que a gente precisa passar por isso, o preço médio do ingresso ontem foi de R$60. Né? Isso. Foram 60 mil pagantes. Eu tenho aqui os números, já te falo já. Foram 67.350 presentes. Isso, e 60 mil pagantes. 6 milhões. Está picotando o seu áudio. Seu áudio está picotando. Está picotando o seu áudio aí no hotel. Mas você me ouviu? Já ouviu o que eu falei? Sim. Não, vamos se repetir. O número. 67.350 presentes. 26.343.360 renda. Então, presentes. Já é a média do preço do ingresso. 436 é o preço médio. Isso. R$436 o preço médio do ingresso. Na televisão era muito claro. Você não via um negro no Maracanã. Num jogo Flamengo e São Paulo, não havia um negro. Quer dizer, claro que havia, mas as tomadas da televisão você não via negros entre os torcedores. Ora, vão se raspar nas ostras. Isso é um absurdo fazer isso com o torcedor de futebol. E aí o que você vê como comportamento da torcida do Flamengo? Pelo menos segundo os relatos da televisão, eu não estava lá. Que antes do jogo terminar, tinha rubro negro indo embora. Que é o modinha. É o que vai lá fazer selfie. Não é o cara que segura e sustenta o time até o fim. Não entender que isso faz falta para o time dá a medida de como a ganância é capaz de enriquecer os cofres e empobrecer a sala de troféus. Realmente. E teve vaia, né? Boa, Trajano. Quando foi anunciada a renda e o público, teve vaia. Não sei se chegou a ouvir isso, Trajano. Sim. Essa era a conversa aqui agora. Aliás, foi a primeira vez que eu ouvi isso. Renda vaiada. Né? Uma cena como essa. Geralmente é o contrário. Quando anuncia o público e a renda, as pessoas aplaudem como se fosse um grande feito de estar ali presente nesse grande acontecimento. Diante disso, foi vaia. Porque tudo que o Juca falou, vocês falaram antes, eu estava aqui fora do ar, porque aqui o que cai de energia aqui nessa região é prédio construído para lá e para cá, é um inferno que nós estamos vivendo em São Paulo, com a construção de prédio atrás de prédio, acaba possibilitando isso. Mas como é que está a nossa querida enquete, que eu fiquei fora do ar, não sei o que está acontecendo. A enquete do Mauro, que já está com 5 mil votos, ele vai dar a parcial aí. A nossa... Não, tá 6 mil votos a do Mauro, eu acho. A nossa que também tá por aí, 6.251 votos. O placar Flamengo 0, São Paulo 1 mostrou que o São Paulo foi muito bem, 53%. O Flamengo foi muito mal, 47%. Ainda estamos aqui na luta para chegar nos nossos 6 mil likes, que foi o número estabelecido pelo Juca. Agora, como? Estamos com 4,5 mil até aqui. Vamos chegar a 6 mil, claro. Vamos chegar. Agora, Arnaldo, sobre o São Paulo, que de fato fez um bom jogo, o Mauro ressaltou, primeiro tempo bom, segundo tempo menos bom, também teve o destaque de, vamos dizer, patinhos feios, como o Nestor, que todo mundo fala, não dá para jogar fora, não dá, é muito frágil, não sei o quê. Bom jogo do Nestor, o Caleri parece que recuperando a confiança, fez gol. O Alisson, acho que talvez o grande acerto do Dorival, né? Ele achou a posição do Alisson ali meio como o segundo homem do meio campo. E por aí vai. Só um parênteses antes do Arnaldo falar em relação à torcida de São Paulo e a relação da torcida com determinados jogadores. Não é? A torcida de São Paulo foi responsável e muito por Kaká sair revoltado com a torcida de São Paulo. Isso aconteceu com o Júlio Batista e tantos outros. O Nestor é o caso. O Nestor pegava na bola e era vaiado o tempo inteiro. Isso durou muito tempo. Então, há uma certa ingratidão, uma relação assim meio esquisita dessa torcida encantada, maravilhosa, que festeja, sei lá o quê, com determinados jogadores. O Nestor pagou o pato durante muito tempo. Sim, esse é um dos casos. Na verdade, acho que o perfil da torcida do São Paulo, aquela do
do Kaká, do Casemiro, ela mudou um pouco nesses últimos tempos. Eu acho que, sobretudo, também porque, como o Juca falou, e essa tem a ver com o preço do ingresso, com renda recorde, com vale de renda, exceção da final, que os preços praticados pelo São Paulo são igualmente bizarros, um pouco menores, mas igualmente bizarros, o ticket médio do São Paulo permite que outro tipo de torcedor frequente o estádio. Nesse ano de 2023 tem sido assim. E o torcedor, o mais popular, etc., ele é menos corneta. Isso é uma benção. E aí, muitas vezes, essas vaias ao Nestor, das cativas e tudo mais, são abafadas pela torcida em geral. A torcida, por exemplo, a gente teve esse dia aí, agora nós vamos falar ainda nesse posse de bola, o Palmeiras que ganha tudo, o Breno Lopes faz gol e briga com a torcida organizada, né? Faz gesto e tal. Essa coisa não vem acontecendo no São Paulo. É muito mais um apoio, e aí eu concordo com o Juca, do que propriamente uma cobrança. Isso tem o seu peso. E acho que os destaques, digamos assim, do jogo do Maracanã, do time do São Paulo, eles, para mim, corroboram a tese de que o conjunto prevalece em relação às individualidades. A gente não falou do Lucas, né? Que o São Paulo montou um esquema para o Lucas, o seu jogador mais talentoso, brilhar. E talvez tenha sido o jogador mais discreto do São Paulo no jogo. E aí que tá. O jogo e esses patinhos feios, se não tivesse patinho feio no time de futebol, nenhum time ganhava, cara. Então aí o Alisson que não servia, o Rato que não servia, o Nestor que não servia, sei lá, o Arboleda que não treme em final, que o Caleri que treme em final. E por que serve na Copa do Brasil e não serve para o brasileiro? Essa é uma boa discussão, Trajano. Eu estava falando com muita gente que teve companheiros aqui, né? Por exemplo, o desempenho do São Paulo fora de casa. Foi a primeira vitória fora de casa do São Paulo em muito tempo, né? O São Paulo na Copa do Brasil, fora de casa, ganhou. O Mauro sempre fala isso. Ganhou do Ituano, ganhou do Sport, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Só não ganhou do Corinthians, né, Juca? Só não ganhou do Corinthians, para variar. Mas eu acho que era um problema. Eu acho que tem muito a ver, Trajano, com a concentração e digamos, a aplicação do time em jogos de mata-mata por conta dessa escassez de título. Acho que o São Paulo, brasileiro de pontos corridos, ele não enxerga a possibilidade de ganhar há algum tempo. E vem fazendo campeonatos brasileiros medíocres mesmo. Deixa eu te fazer Arnaldo, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso para você analisar. Você acha que quando ali no vestiário pesa isso? Pessoal, olha, é Copa do Brasil, hein? Copa do Brasil a gente não tem esse título, hein? Não estou falando na final, estou falando no decorrer. Tá. Aí quando vai jogar o brasileiro, eles falam o quê? Podemos perder, porque estamos mal no campeonato, então o importante é a Copa do Brasil. Não, eu acho que são pequenos detalhes. O mesmo empenho, o mesmo de dar as mãos. Porque eu acho que tem uma questão que envolve até os times mais fortes, que é essa dificuldade em lidar com 3 frentes. O Palmeiras, que é o mais concentrado, ele não conseguiu. Tá no nível do Abel. 3 frentes é impossível. E o clube de futebol, hoje, ele não consegue declaradamente colocar, sei lá, o meu time na Copa do Brasil vai ser o reserva. E aí assumir essa responsabilidade. Essa é a minha terceira opção. E aí os times vão fazendo essas opções. O São Paulo, como vê a possibilidade da Copa, aconteceu exatamente da mesma forma ano passado, né, no comando do Rogério. O São Paulo começou no Brasileiro a definhar, enquanto jogava as Copas de uma forma diferente.